E se eu te dissesse que a indústria do anti-envelhecimento está mentindo descaradamente para você? Vende cápsulas que prometem juventude, cremes que disfarçam rugas, cirurgias que tentam esconder o passar do tempo. E você, como um bom escravo moderno, corre atrás de tudo isso, acreditando que ali está a resposta. Mas deixe-me dizer algo que você nunca vai ouvir em um anúncio. O verdadeiro anti-envelhecimento não custa um centavo, não vem em frasco e não está no bisturi de um cirurgião. Ele está em um gesto tão simples, tão natural, tão humano, que você esqueceu. Quer a verdade incômoda? Você esqueceu como se agachar no chão. Sim, é isso mesmo. O gesto mais básico que qualquer criança faz instintivamente. Você o perdeu. E essa perda é o primeiro sinal de que já está envelhecendo. Sabe o que é mais ridículo? Uma criança de 3 anos consegue ficar de cócoras por horas, brincando, explorando, rindo. E você, com seus diplomas, seus gadgets e sua academia de luxo, mal consegue permanecer assim por 10 segundos antes de sentir o corpo inteiro gritar de dor. Isso não é evolução, é decadência. O trágico é que, enquanto a indústria te vende fumaça, a ciência já confirmou. A capacidade de sentar no chão e levantar sem apoio prediz quanto tempo você vai viver. Quer longevidade real? Esqueça o creme de $200 e recupere o gesto que seu corpo nunca deveria ter perdido. Porque a verdade é dura. Você não está envelhecendo pelos anos que passam, mas porque esqueceu como se mover como um humano. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso como este. Olhe para uma criança pequena. Observe-a sem interromper, sem dizer como se mover, sem condicioná-la. Quando brinca no chão, quando observa um inseto, quando constrói com blocos, quando simplesmente se concentra em algo, qual postura ela adota? Exato, se põe de cócoras. Não aprendeu isso na academia, não leu em manual de anatomia, não pensa em alinhamento dos joelhos, nem em fortalecer glúteos. O corpo simplesmente sabe. Esse é o estado natural. Agora mude a cena. Veja um adulto médio no Ocidente, 8 horas sentado em um escritório, 2 horas preso no trânsito, outras 3 afundado em um sofá diante da TV ou deslizando o dedo no celular. Resultado, quadris rígidos como dobradiças enferrujadas, costas arqueadas como um ponto de interrogação, joelhos ressentidos, incapazes de sustentar um movimento fluido. O corpo envelhecendo mais rápido do que deveria. Aqui está a ironia. O inimigo invisível que destrói sua vitalidade não é apenas o açúcar, o estresse ou mesmo o tabaco. É algo mais sutil, mais cotidiano, mais aceito. A cadeira. A cadeira nos domesticou, nos acorrentou a um conforto que mata lentamente. O que começou como um invento prático para descansar se transformou na armadilha perfeita. Um trono moderno que, em vez de nos dar poder, nos roubou mobilidade, força e vitalidade. Pense nisso. Há apenas alguns séculos, quase tudo era feito próximo ao chão. Cozinhava-se no fogo baixo, moía-se grãos em cócoras, conversava-se em círculo, joelho com joelho, compartilhando histórias e calor. O chão era lar, era altar, era centro da vida. Hoje o chão é visto como sujo, incômodo, pouco civilizado, e assim nos desconectaram do que realmente nos mantinha vivos. E não digo isso como uma metáfora romântica, a ciência confirma. Passar tempo demais sentado literalmente encurta a vida. A OMS já declarou, o sedentarismo é o novo tabagismo. Você percebe o que isso significa? Não é apenas um hábito, é uma adição cultural que mata devagar, dia após dia, sem que você perceba. E aqui vem a ironia mais dolorosa. Acreditamos que somos mais avançados porque temos cadeiras ergonômicas de $1000, projetadas por engenheiros que prometem alinhar a coluna e reduzir dores. Mas, ao mesmo tempo, somos menos móveis, menos fortes e menos resistentes que nossos ancestrais
que se sentavam em pedras ou troncos. Quanto mais alto o encosto, mais baixo nosso potencial. Quanto mais macio o assento, mais atrofiado o corpo. Quer provas? Não precisa ler um estudo científico, basta olhar ao redor. Observe as pessoas envelhecendo nas cidades modernas. A grande maioria não consegue se agachar sem fazer uma careta de dor. O simples ato de amarrar os cadarços se transforma em uma batalha épica. Cair no chão é quase uma sentença de morte porque muitos não sabem se levantar sem ajuda. Agora, volte o olhar para uma aldeia rural na Ásia, na África ou na América Latina. Você verá idosos de 70, 80 ou 90 anos cozinhando, descansando, conversando em cócoras, sem dor, sem drama, sem precisar de academias funcionais. Eles preservaram aquilo que você perdeu, a postura natural que sustenta a longevidade. O que a ciência chama de perda de mobilidade não é um destino inevitável, é uma consequência cultural, resultado direto de um gesto que esquecemos. E o curioso é que não o esquecemos porque fosse incômodo, mas porque inventamos a comodidade. O sofá macio, a cadeira estofada, o escritório cheio de rodinhas. Todo um arsenal de conforto que prometia descanso, mas nos entregou dependência. E como ocorre com todo excesso de conforto, o preço é alto. Rigidez, inflamação, dor crônica, envelhecimento acelerado. A cadeira, esse objeto que vemos como símbolo de civilização, é na verdade um lembrete da nossa decadência. Ela nos fez acreditar que descansar é se sentar, quando na verdade descansar é voltar ao chão. A cadeira é o trono moderno, mas também é a prisão invisível que rouba anos de vida enquanto sorrimos, acreditando estar confortáveis. No entanto, quando observamos as culturas indígenas, algo chama imediatamente a atenção. A maioria ainda descansa no chão, em posição de cócoras. Ali cozinham, ali conversam, ali planejam colheitas e até realizam cerimônias sagradas. Para eles, a posição de cócoras não é exercício, é vida, é postura cotidiana. Em comunidades amazônicas, é comum ver mulheres preparando mandioca em cócoras durante horas, enquanto conversam e cantam. Nos Andes, anciãos com mais de 80 anos descansam em cócoras depois de trabalhar a terra, sem demonstrar a rigidez que nas cidades aparece já aos 40. Não há academias, não há treinadores pessoais. Há apenas corpos que nunca esqueceram sua linguagem natural. Viaje para a Ásia e a história se repete. Na Índia, a sentada profunda é inseparável da vida diária. Comer no chão, meditar no chão, até ir ao banheiro em posturas que facilitam a digestão e a eliminação. Na China e no Japão, ver crianças, jovens e idosos em cócoras faz parte do cenário urbano. Conversam, esperam o trem, jogam cartas, tudo a partir de uma postura que no Ocidente muitos consideram desconfortável. Mas esse desconforto não é real, é cultural. O corpo humano nasceu para isso. E aqui vem o fascinante. Essas culturas apresentam menor incidência de problemas de joelho e quadril na velhice. Coincidência? Não. É o resultado direto de manter vivo um padrão natural. Enquanto nós corremos atrás de suplementos e terapias para fortalecer as articulações, eles as fortalecem diariamente, simplesmente vivendo como sempre se viveu. Os gregos também entendiam isso. Para eles, a conexão com o chão representava humildade, um lembrete do essencial. Na filosofia estoica, ajoelhar-se, sentar-se baixo ou colocar-se em cócoras não era símbolo de fraqueza, mas de grandeza interior. Era reconhecer: você é humano, feito de terra, e a terra retornará. A verdadeira força não se mede pelo que você acumula, mas pela sua capacidade de voltar à origem. A sentada profunda é mais do que exercício, é símbolo. Simboliza descer para renascer, humilhar-se para fortalecer-se, voltar ao chão para elevar sua vitalidade.
E repare em algo curioso. Os maiores segredos da humanidade sempre se escondem no que parece simples demais. A água, o ar, o fogo. Todos à vista, todos cotidianos, todos indispensáveis. E neste caso, o gesto de dobrar os joelhos e voltar ao chão. As medicinas ancestrais nunca separaram corpo e espírito. Para um xamã, ficar em cócoras era também um ato de enraizamento, de reconexão com a energia vital que sobe da terra. Para um monge budista, essa postura era preparação para a meditação, uma ponte entre o físico e o espiritual. Para um camponês, era a forma de descansar sem se desconectar do ambiente, de permanecer em equilíbrio com o que o rodeia. Hoje, chamamos de postura. Eles sabiam disso. Era um ritual de conexão. Cada descida era um lembrete de que pertencemos à terra. Cada subida, uma metáfora de que sempre podemos renascer. Mas agora, vamos viajar para o campo da ciência moderna. Aqui já não falamos de símbolos nem de metáforas, mas de músculos, articulações e sistemas vitais. E o que descobrimos é tão impactante que deveria ser manchete em todos os jornais do mundo. A sentada profunda é um dos movimentos mais completos e terapêuticos que o corpo humano pode realizar. Pense bem, em um só gesto, você ativa os maiores e mais poderosos músculos do corpo, os glúteos, que são o motor principal da sua força, os quadríceps, que sustentam cada passo que você dá, e os isquiotibiais, que te impulsionam para frente. E tudo isso de uma forma que nenhuma máquina de academia pode replicar. Por quê? Porque a sentada profunda não é um exercício isolado, não é um truque de marketing inventado por um influenciador. É um padrão funcional, a linguagem original que o corpo reconhece há milhões de anos. Quando você desce em uma sentada profunda, acontece algo extraordinário. Seus tornozelos recuperam a mobilidade perdida. Cada centímetro da descida alonga tendões e ligamentos adormecidos, devolvendo fluidez ao movimento. Seus joelhos deixam de ser vítimas e se tornam aliados. Aprendem a se alinhar, a carregar peso de forma natural, a se fortalecer em vez de se desgastar. Seus quadris se desbloqueiam. Essas dobradiças que deveriam dar liberdade de movimento deixam de ser prisões de rigidez. Sua coluna se alonga e se estabiliza, porque ao descer ela busca equilíbrio, se ajusta, se alinha. E isso é apenas o começo. Aqui vem o inesperado. A sentada profunda também é uma espécie de massagem interna. Sim, você ouviu bem. Quando você adota essa postura, seus órgãos abdominais recebem uma leve compressão que estimula o trânsito intestinal. O cólon se ajusta, os intestinos encontram seu ângulo natural. Por isso, em muitos países asiáticos, os banheiros ainda são projetados para serem usados nessa posição. É mais saudável, mais eficiente, mais humano. Você realmente acredita que é coincidência que nessas culturas a incidência de constipação crônica e diverticulite seja muito menor? A sentada profunda também é medicina para o sangue. Estar nessa posição, com os joelhos flexionados e os músculos ativos, favorece o retorno venoso. O sangue, que tende a se acumular nas pernas, flui novamente em direção ao coração. O resultado: menos sensação de peso, menos inchaço, menos varizes. O que muitos tentam resolver com meias de compressão, a natureza soluciona com um gesto simples. E ainda há mais: a mobilidade. O maior inimigo do envelhecimento não é a ruga na pele, é a rigidez no corpo. Um corpo que já não consegue se agachar, já não consegue saltar, já não consegue se mover livremente, começa a se deteriorar por dentro e por fora. A sentada profunda mantém essa mobilidade intacta. É o antídoto contra a petrificação. Quer uma prova científica? Os estudos mostram que a capacidade de sentar-se e levantar-se do chão sem apoio é um preditor de longevidade. Sim, você ouviu bem.
Pesquisadores avaliaram milhares de pessoas e descobriram que aquelas que conseguem descer e subir sem usar as mãos, sem cair, sem perder o equilíbrio, vivem mais tempo. E não apenas mais tempo, mas melhor, com qualidade, autonomia e dignidade. Pense nisso por um instante. Enquanto a indústria gasta bilhões em produtos anti-envelhecimento, em cápsulas com nomes sofisticados e máquinas de última geração, a ciência já sabe que a chave está em um gesto gratuito e acessível a todos. Um gesto que não se compra, se pratica. E para os céticos que estão assistindo, existe uma prova simples que não admite desculpas. Agache-se agora mesmo e permaneça em cócoras por 1 minuto, apenas 1 minuto. Se não consegue, não é culpa sua. É que a modernidade roubou esse alcance de movimento. Mas aqui está a boa notícia: você pode recuperá-lo. Não precisa de genética especial, não precisa de suplementos mágicos, só precisa voltar a praticar o que seu corpo nunca deveria ter esquecido. E aí está o maior paradoxo de todos. Aquilo que nos venderam como progresso nos roubou o gesto que sustenta a vida. E o que parece um movimento primitivo é, na verdade, o futuro do verdadeiro anti-envelhecimento. Se hoje você me vê falando com essa energia, não é porque sempre fui assim. Houve um tempo em que me sentia perdido, sem direção, preso em meus próprios pensamentos tóxicos. O truque foi começar a ouvir vozes maiores que os meus medos. E é exatamente por isso que quero te falar do manual Seu Eu Superior. Ele revela um passo a passo inspirado nas tábuas de esmeralda de Thoth e nos princípios herméticos do Kybalion, que ensina como qualquer pessoa pode recuperar sua força interior, atrair abundância, vitalidade e até mesmo transformar relacionamentos. É um guia completo para alinhar corpo, mente e espírito e se reconectar com a energia essencial que sustenta a vida. O acesso está disponível no primeiro comentário fixado. Comece hoje mesmo, porque o que vem a seguir só pode ser sustentado por uma mente e um coração já preparados para receber. Mas aqui entramos no invisível, no que não se mede com calorias nem com estudos clínicos, mas que todos sentimos no mais profundo da alma. O simples ato de se abaixar até o chão é um lembrete silencioso. O corpo sussurra: sou parte da terra. Os músculos se dobram, os ossos se curvam e nesse gesto humilde você reconhece aquilo que sempre quis negar. Não é um deus de plástico, não é um algoritmo, não é uma máquina. Você é humano, feito de pó, e ao pó retornará. E cada vez que sobe de volta é um renascimento, um pequeno parto pessoal. Descer é como entrar em uma caverna de escuridão, e subir é como emergir à luz. A sentada profunda é, em essência, uma jornada iniciática comprimida em segundos. Descer é metáfora da rendição, de aceitar a vulnerabilidade, de reconhecer que a verdadeira força começa na humildade. Subir é metáfora da resiliência, a capacidade de se levantar repetidas vezes, mesmo quando a vida dobra você, mesmo quando tudo parece empurrá-lo para baixo. As religiões sempre souberam disso: ajoelhar-se, prostrar-se, encostar a testa no chão. Humilhar-se fisicamente nunca foi sinal de fraqueza, mas de poder. Porque só quem ousa descer pode voltar a subir com mais força. Na tradição islâmica, a oração é um ciclo de descer e levantar. No cristianismo, ajoelhar-se é ato de entrega e conexão. No budismo, inclinar-se é um lembrete de desapego do ego. O padrão é o mesmo: descer não diminui, eleva. Aqui está o paradoxo espiritual. Quanto mais baixo você pode ir, mais alto pode se elevar. E não falo apenas dos joelhos, mas da consciência. Quem se agarra à rigidez do orgulho se quebra. Quem se dobra com humildade permanece firme. A psicologia moderna também confirma. Não é misticismo sem base, é ciência. A postura corporal influencia diretamente a mente. Adotar uma posição de abertura e flexibilidade, como a sentada profunda, regula a respiração,
acalma o sistema nervoso e reduz o estresse. É literalmente um reset emocional. O corpo desce e a mente respira. Mas há algo ainda mais profundo. Cada vez que você se agacha em cócoras, o coração bate em outra cadência. A mente abandona o excesso de velocidade e reencontra o silêncio. Esse gesto é uma reverência, um ato silencioso de gratidão. Obrigado por estas pernas que sustentam, obrigado por este corpo que responde, obrigado por mais um dia de vida. E aqui vai um lembrete bem-humorado que não posso evitar. Se você não pratica sentadas profundas agora, quando envelhecer, acabará no chão de qualquer maneira, mas sem a capacidade de se levantar. O chão não é negociável. A pergunta é: você chegará até ele com dignidade ou com dependência? Observe uma criança. Ela não tem personal trainer, não conhece a palavra biomecânica, não leu um único artigo de saúde, não assistiu a um tutorial no YouTube sobre como sentar corretamente e ainda assim domina a postura perfeita. Ela se agacha para pegar uma pedra, se acomoda em cócoras para brincar com seus brinquedos. Permanece minutos, até horas, nessa posição, observando um inseto como se o mundo inteiro se resumisse àquele instante de minuto. Sua respiração é calma, suas costas surpreendentemente retas, seu corpo em equilíbrio total. A criança não pensa em sua postura. A criança flui. A criança lembra do que você esqueceu. E aqui vem o contraste brutal. O mesmo gesto que para uma criança de 3 anos é natural, para um adulto de 30 ou 40, pode ser um suplício. Ao descer, os tornozelos doem, os joelhos tremem, as costas se curvam como se carregassem décadas de culpas, e bastam apenas alguns segundos para que o desconforto apareça. Sabe o que isso significa? Que não foi o tempo que tirou sua mobilidade, foi o seu estilo de vida. O seu corpo foi projetado para se mover como uma criança até o fim dos seus dias. Mas a cultura da cadeira roubou isso de você antes da hora. Agora, mude a cena. Veja um idoso em uma cultura rural, no México, colhendo espigas após a safra, no Peru, limpando batatas na cozinha, sentado em cócoras diante de um fogão a lenha, na Índia, tomando chá na rua, cercado de amigos, todos em cócoras enquanto conversam. No Camboja, senhoras idosas vendendo frutas no mercado, permanecendo horas nessa posição sem demonstrar fadiga ou dor. Eles não pensam nisso, não veem como exercício funcional. Não sentem que estão fazendo algo extraordinário. Simplesmente vivem como sempre viveram. E aí está o segredo. Nunca abandonaram o padrão natural. Enquanto nas cidades, a velhice significa bengala, próteses, cadeiras de rodas e dependência. Nos vilarejos, a velhice ainda pode significar força, dignidade e autonomia. Um idoso que consegue se colocar em cócoras e levantar-se sem ajuda é um idoso que ainda pode trabalhar a terra, cozinhar, carregar um neto, manter sua independência. Isso não é um detalhe, é a diferença entre viver e simplesmente esperar a morte. O que para nós virou exercício de reabilitação, para eles continua sendo a forma normal de descansar. O que no Ocidente se ensina em clínicas de fisioterapia, eles mantêm naturalmente, da infância até a velhice. E aqui está a lição incômoda. Não é o tempo que te rouba a mobilidade, é a cultura. Não é a idade que te faz rígido, é o costume. O que para você é extraordinário, para eles continua sendo ordinário. Uma criança e um idoso em culturas naturais compartilham a mesma sabedoria corporal. A conexão com a terra através da postura mais simples. Isso deveria fazer você refletir. Como é possível que a civilização que ostenta avanços tecnológicos tenha perdido o gesto mais básico da sobrevivência humana? Essa é a diferença entre envelhecer pela cultura ou envelhecer pela natureza. E agora vem a grande questão. Como recuperar o que foi perdido?
Não basta dizer faça agachamentos. Depois de anos preso a cadeiras, sofás e escritórios, seu corpo precisará reaprender um idioma esquecido. Porque mover-se em cócoras não é apenas um gesto físico, é um retorno à origem. Por isso, aqui não vou te dar uma simples instrução de academia. Vou te guiar em um ritual, um gesto que, se praticado com consciência, pode se tornar a sua medicina diária contra o envelhecimento. Passo 1. Volte ao chão. Busque um espaço tranquilo. Você não precisa de nada além do seu corpo e da gravidade. Descalço, apoie os pés firmes no chão. Sinta a textura sob as plantas. Frio, calor, rugosidade, estabilidade. O chão não é seu inimigo. É o seu lar. Agora desça devagar, sem forçar. Deixe que os joelhos se dobrem, que os quadris cedam. Se precisar de apoio, segure-se em uma parede ou em uma cadeira firme. Não há vergonha em começar com ajuda. O que importa é voltar a tocar esse alcance esquecido. Quando chegar lá embaixo, permaneça alguns segundos. Respire fundo. Inspire como se trouxesse energia da terra para dentro do corpo. Expire como se soltasse décadas de rigidez, de sedentarismo, de esquecimento. Passo 2. A flor que se abre no início. Talvez seus calcanhares se levantem, talvez seus joelhos tremam, talvez sua coluna se curve. Está tudo bem. Não lute contra isso. O corpo não se abre à força. O corpo se abre como uma flor, lentamente, com paciência, com respeito. Você não pode obrigar uma flor a florescer antes do tempo, mas se a rega e lhe dá luz, isso acontece inevitavelmente. Isso mesmo acontece com a sua mobilidade. Se você praticar todos os dias, mesmo que apenas por alguns segundos, seus tornozelos ganharão elasticidade, seus quadris se soltarão, sua respiração ficará mais profunda. E o que hoje parece impossível, amanhã será natural. Passo 3. Integre o gesto à sua vida diária. Não transforme isso em uma tarefa que você odeia. Não coloque na mesma lista mental da academia ou da dieta. Torne-o parte do seu dia, como respirar, como beber água. Vai usar o celular? Faça isso em cócoras. Quer revisar mensagens por 5 minutos? Desça ao chão e faça ali. Seu corpo se moverá enquanto sua mente se distrai. Vai conversar com um amigo em casa? Experimentem juntos no chão. Sentem-se em cócoras enquanto tomam café. O que parecerá estranho no início se transformará em um ritual compartilhado. Quando sentir ansiedade, desça. Permaneça ali, feche os olhos e respire. Essa postura regula seu sistema nervoso e acalma a mente de forma natural. Quando brincar com seus filhos ou sobrinhos, baixe ao nível deles. Viva a experiência desde o chão, não de cima. Vai perceber que essa proximidade corporal também fortalece os vínculos emocionais. A chave é a constância. Não se trata de fazer uma sessão heróica uma vez por mês. Trata-se de praticar todos os dias em pequenos momentos até que a postura volte a ser tão natural quanto era na sua infância. Vou te dizer algo que não costumo dizer. 90% das pessoas não chegam até aqui. Esse 10% que continua assistindo é quem realmente está pronto para mudar. E você faz parte desses 10%. Deixe sua marca. Comente: sou terra e renasço. Essa frase é a sua chave de entrada antes de eu revelar o próximo passo. Não é apenas um comentário, é um pacto consigo mesmo. Passo 4. Transforme a prática em ritual. A diferença entre exercício e ritual é a consciência. Um exercício você faz para cumprir. Um ritual você faz para transformar. Quando descer em cócoras, não pense apenas em músculos. Pense no que isso simboliza. Descer como ato de humildade, permanecer como ato de paciência, levantar-se como ato de resiliência. Cada respiração é uma oração silenciosa. Cada segundo nessa postura é um lembrete de que você não precisa de nada externo para rejuvenescer. Só precisa recordar o essencial. Faça desse gesto a sua meditação ativa.
5 minutos por dia já são suficientes para começar a transformar seu corpo, sua mente e sua energia. Passo 5. O futuro nos seus joelhos. Quero que você pense nisso como um investimento. Cada sentada profunda que você pratica hoje é um seguro de longevidade. É a diferença entre poder levantar-se sozinho aos 80 anos ou depender de outros para cada movimento. A vida não vai te perguntar quantas horas você trabalhou, nem quantos e-mails respondeu, nem qual celular você tinha. A vida vai te perguntar coisas simples. Você consegue se agachar sem dor? Consegue se levantar sem ajuda? Consegue se mover com dignidade? Esse é o verdadeiro exame da longevidade. E cada dia em que você recupera esse gesto, você se aproxima de passar nessa prova. Isso não é apenas mais um exercício na sua lista. É um ritual, um gesto que transforma sua fisiologia e sua mente ao mesmo tempo. Um lembrete constante de que a verdadeira força está no essencial. A sentada profunda não é o passado. É o futuro, um futuro em que você envelhece com mobilidade, com vitalidade, com conexão. E o convite é claro, comece hoje. Você não precisa de nada além do seu corpo, da sua respiração e da coragem de voltar ao chão. Agora, me diga a verdade. Você realmente quer longevidade real ou só a ilusão de juventude que as revistas vendem? Quer vitalidade autêntica ou prefere esconder rugas com um filtro do Instagram enquanto seu corpo se oxida por dentro? Quer envelhecer com dignidade e não com dependência? Ou prefere gastar todo mês em cápsulas milagrosas que só maquiam a decadência? Olhe-se no espelho e responda sem máscaras. Porque se a sua resposta é a primeira, então você precisa estar disposto a romper a mentira. Pare de perseguir pílulas. Pare de acreditar que a resposta está em um frasco com um nome complicado que mal consegue pronunciar. Pare de se enganar achando que juventude se compra com dinheiro. A resposta está naquilo que a modernidade te roubou: o contato com a terra. Se você não consegue descer até o chão e voltar a subir com fluidez, não importa quantos suplementos tome, não importa quantos tratamentos pague, você está acelerando o seu fim. Seu corpo está enviando um sinal: eu esqueci o essencial. E se você conseguir fazer isso, se recuperar essa habilidade, se voltar a se sentir confortável no gesto mais humano de todos, então terá reacendido o código oculto da longevidade. Porque nesse gesto está o seu poder. O poder de descer para renascer. O poder de se humilhar para se fortalecer. O poder de recordar o que sempre foi seu, embora tenham feito você esquecer. O chão não mente, não entende de marcas nem de modas. O chão só reconhece quem conserva a vitalidade e quem já a perdeu. E vou te dizer algo que pode doer. O dia em que você não conseguir mais se levantar do chão sem ajuda, será o dia em que terá perdido não apenas mobilidade, mas liberdade. Nesse dia, já não será você quem decide, serão os outros que decidirão por você. Quer evitar esse destino? Comece hoje. Recupere o gesto esquecido. Faça da sentada profunda o seu ritual, a sua medicina, o seu escudo contra a fragilidade. Escute bem e grave na memória como se fosse um mantra. O verdadeiro anti-envelhecimento não é negar o tempo, é recordar o essencial. O chão está te esperando, a postura perdida te chama. E no dia em que você recuperar a sentada profunda, não terá apenas rejuvenescido o corpo, terá recuperado sua conexão com a terra, com a vida, com o seu próprio linhagem humano e consigo mesmo. Porque a juventude eterna não está no futuro, está em um gesto ancestral que o seu corpo nunca esqueceu de verdade, apenas escondeu sob camadas de conforto. Hoje é o dia de se lembrar. Hoje é o dia de voltar ao chão, e cada vez que você fizer isso, estará ganhando mais vida.